aos nossos visitantes aqui, pedindo que Deus abençoe. Amém. O nosso irmão, o pastor Jorge, que o seu nome é Negueb, mas Negueb, ele não sabe, talvez, que significa terra santa de Deus. Terra que já é separada. Então, ele já era separado antes, sem saber, quando profetizavam sobre ele, chamando de Negueb. Não é? Deus é bom. E a todos os nossos visitantes, que Deus possa trazer graça e compreensão. Eu quero gastar um tempo nessa noite. Eu quero trazer o ensinamento de Deus para esses dias e principalmente para esse tempo. E eu sei que o ensinamento, ele traz profunda... Eu sinto, porque quando eu entendi, eu passei uma noite, praticamente, em angústia de pensar que essas coisas vão acontecer e já estão acontecendo. E também ver a indiferença que toda a igreja trata esse assunto. Pouquíssimos, eu não consigo ver na televisão, em rádio, em qualquer outro lugar, alguém que fale, ensine o que nós ensinamos aqui, porque todo o ensinamento trazido sobre a vinda de Cristo é muito vazio. Vai encontrar com Jesus, não sabe nem porquê, nem como, nem para quê. Não tem a dimensão do que é o arrebatamento da igreja e do que significa a vinda do Senhor e como será essa vinda. A responsabilidade que os crentes devem ter hoje. E é justamente isso que a palavra de Deus nos mostra. Eu creio que se muitos no mundo soubessem das coisas que vocês sabem, eles não permaneceriam onde estão. O livro de Apocalipse, ele é um livro que sempre foi dito que era um livro muito difícil. Eu não creio que o Apocalipse seja um livro difícil. O problema é que o Apocalipse é um livro que você só o conhece por revelação do Espírito de Deus. Geralmente, o livro de Apocalipse, ele é estudado debaixo de correntes teológicas. Há uma corrente que crê no milênio, há uma outra corrente que não crê no milênio. Há uma corrente que crê na metade, da tribulação. E essas correntes, então, dividem, e todas as igrejas, nenhuma delas segue um princípio baseado na revelação do próprio livro. Sempre estão baseados em revelações de que teólogos dizem e de estudos que as igrejas promovem baseado em livros. Eu leio alguns livros, não leio todos, porque você forma a sua mente pelo que você lê. Você forma a sua mente pelo que você lê. E muitos formam a sua mente pelo que ouve. Esse é o problema. Por que nós levamos a igreja a ler? Para que você fortaleça o seu homem interior. Se você vai ler um livro secular, seja ele evangélico ou não, você tem que ler a Bíblia 2 vezes. Porque são esses livros seculares que, na verdade, trazem ao coração das pessoas tantos desentendimentos. E até hoje eu não percebi ainda uma direção em que você possa seguir, por exemplo, o livro de Apocalipse, senão naquilo que as pessoas disseram no século passado. O livro de Apocalipse há uma linha de interpretação que segue a linha alegórica. Primeiro, eles dizem e creem que a transformação do mundo será feita pela igreja. Misericórdia, a igreja está um fracasso. A igreja está um fracasso. Não vai ser pela igreja, vai ser pela presença do rei. Aí já começamos a bater de frente. E que, na verdade, o reino está dentro, que é o reino de Davi, e são tantas coisas que eles dizem que me traz espanto sobre essa linha de pensamento. E é uma linha muito forte,
Porque, na verdade, essa linha dá uma possibilidade de você manter o seu ritmo de vida despreocupado, longe das responsabilidades que estão para acontecer hoje. E essa linha, que é uma linha alegórica, ela vem desde o século III, quando Alexandre, da Macedônia, ele introduziu em todo o mundo a helenização, porque a cultura grega já existia. E na cultura grega foi introduzido a arquitetura, a língua, foi a mitologia, e tudo isso foi trazido justamente para o tempo. E esse, segundo Daniel, no capítulo 10, se não me engano, ele fala que esse príncipe que viria depois da Grécia, da Pérsia, eu quero explicar a vocês como é que é essa história, porque vocês já conhecem, mas para que vocês possam entender daqui para frente melhor. Em cada tipo de governo há um espírito que opera, seja em continentes, seja em países, seja em estados, e seja em municípios, e sejam em casas. Ele segue uma linha de hierarquia, uma linha de hierarquia. E pessoas querem brincar com essas histórias, pensando que não é verdade. Fui conhecer uma história verdadeira agora, para vocês terem uma ideia dos espíritos que operam nas escolas. Espíritos que operam nas escolas, espírito de briga, de luta, e que as crianças só vivem brigando. E o espírito já se manifestou de duas formas, uma falando pelo telefone sem ter tocado, e outra mexendo nas cadeiras quando a mulher acabou de arrumar tudo. E as pessoas não querem entender que estão debaixo desses tipos de demônios que governam. O reino da Pérsia, da Grécia, foi o pior de todos os demônios, porque ele não veio senão pela cultura, trazendo uma coisa que se chamava cultura, que todo mundo hoje fala. Tudo é cultura. Tudo é cultura. Samba é cultura. Capoeira é cultura. Tudo é cultura. A Grécia, ela trouxe consigo uma gama de coisas, e já começou dentro de Israel destruindo o caráter fidedigno da palavra, formando duas correntes de ensino. Uma se chama a escola de Hillel e outra Shammai. Uma acreditava, que é o que todo mundo crê hoje, que pode interpretar a Bíblia segundo aquilo que a filosofia e aqueles que são os sábios destes séculos, que eu falo que são aparentemente evangélicos, querem interpretar uma palavra que possa agradar a todo mundo. Evangelho não veio para agradar a ninguém. Jesus não agradou ninguém, seus discípulos não agradaram ninguém, a igreja nunca agradou, e se você quer agradar, você está perdido. Jesus disse: eu vim trazer espada, eu vim trazer guerra. É divisão dentro de casa, esposo com esposa, filho com os pais. É divisão no serviço, é divisão em todo lugar. Vive o Evangelho onde você viver, e você vai ver se você não vai ter luta. Agora, se você não quiser viver, problema seu. Então você vai ter que arcar com as responsabilidades que estão escritas aqui no livro de Apocalipse. A Grécia trouxe algo terrível, e nesse contexto, uma coisa que é muito simples, que é comum, porque preste atenção como o diabo faz as coisas. O diabo torna as coisas comum. Então você já não sente o pecado, se torna comum. Você já não sente o impacto, se torna comum. No que concerne às questões mitológicas, principalmente isso,
nós perdemos a sensibilidade de, por exemplo, idolatria. Vocês reparam, eu falo para aqueles que são mais velhos, um pouco, o sistema de idolatria era algo profundamente condenado, porque a idolatria é algo abominável ao Senhor. E quando o Senhor se manifestar, nenhum ídolo permanecerá. Mas hoje, você já não ouvir falar mais em ídolos, porque eles falam em línguas, eles profetizam, eles fazem tudo, mas no final tem que baixar a cabeça para a mãezinha. Esse é o problema. Aí os crentes que não entendem nada, eles estão muito parecidos com a gente, eles são salvos. Eu quero dizer com toda sinceridade, nenhum comprometido com o ídolo tem salvação. Você que está em casa, você vai se aborrecer comigo? Pode se aborrecer, não tem problema não. Mas você vai ouvir a verdade. Você vai ouvir a verdade. Porque eu estou tratando da sua vida, não é da sua religião. E você precisa de Jesus para ser salvo. Eles introduziram no Panteão, o Panteão grego, que lá no livro de Pérgamo é chamado de o trono de Satanás. Esse Panteão foi levado para a Alemanha. Existe. O Panteão é a reunião de todos os deuses, onde tens... Aí vamos ver como que a interpretação da Bíblia, ela foi alterada. Uma palavra que modifica um contexto. Eu já falei, vou falar outra vez, porque eu sei que muitos aprendem, mas muitos não prestam atenção. Eu sei porque eu vejo aqui, e sei quem presta atenção e quem não presta. Eu sei quem olha para mim somente e está com a cabeça lá fora no dia de amanhã. Pois bem, essa questão é tão séria, das pessoas que não querem entender o projeto de Deus em suas vidas. E nós podemos então ver como que Deus pôde tratar em cada um desse tempo, na Alemanha, levando para lá, e na cidade de Pérgamo, trazendo de Pérgamo para Roma. Isso é história. Foi lá em Pérgamo que César recebeu o nome de Cúrio César, Senhor César. E trazendo os sacerdotes que fugiram de Babilônia para Pérgamo e foram para Roma, onde eles vaticinavam, ali naquela região, com o prefixo lato, de onde vem a palavra latino. E esse prefixo significa oculto. Segundo o padre Aníbal Pereira dos Reis, convertido ao Evangelho no seu livro Babilônia, fininho, e que vocês não acham, a não ser se entrar na internet. Então, houve essa influência. Na influência, há coisas que são fundamentais para mudar um contexto. Por exemplo, antes do primeiro século, onde surgiram os pais da igreja e tantos outros, os pais foram aqueles que surgiram para dar embasamento àquilo que já foi dito. E, principalmente, esses pais usaram artifícios gregos, a pretexto de fazê-los entender melhor. Antes desse tempo, a palavra usada para nós, congregação de santos, era chamado de Kyriake, do povo que serve. Do povo que serve. Passou-se para o contexto de eclesia, porque eclesia é uma reunião, mas ela não identifica o povo. É uma reunião, pode ser de um partido político, de uma associação de bairros,
de um grupo que queira levantar-se, de qualquer pessoa, uma igreja católica, uma igreja evangélica, uma igreja pentecostal, uma igreja do diabo, ela não identifica, ela é uma eclesia. Eclesia, antes do século III, era uma reunião que se fazia com o mínimo de pessoas, se eu não me engano, eram 6.000 pessoas, para decidir democraticamente uma situação. Então, reunia-se a eclesia, pessoas que estavam na cidade. Então, ali, eles decidiam através da democracia. Aí muitas igrejas batem de peito e dizem que nós somos a maior democracia que existe. Dentro do contexto bíblico não tem democracia. Esse é o problema. Mas tiraram a palavra, o povo que serve, para colocar eclesia. Quando você entra no contexto do fim, no livro de Apocalipse, você vai entender que essa palavra eclesia não comporta dentro do contexto de um projeto original de Deus antes que houvesse mundo. Por isso que nós precisamos entender a palavra do Senhor com muita profundidade. E ao entrarmos no livro, nós entendermos das suas revelações. O livro de Apocalipse é um livro que praticamente ele se revela por ele mesmo, e principalmente pelos profetas Isaías, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores, eles são mais categóricos em alguns dos assuntos, mas você não pode. Me impressiona como alguém diz que não crer no milênio se não lê Isaías. Ora, se você não lê Isaías, você vai estar fora do contexto. Me preocupa um crente hoje olhar a questão palestina e dizer, então, que está aguardando um acordo de paz para que as coisas venham a reinar paz. Se isso acontecer, eu enganei vocês durante esse tempo todo, e a Bíblia também. Acontecer no sentido de que isso vai estabelecer. Não é assim. Vai acontecer por causa do acordo, que nós vamos ver. Mas não é assim. Então, o livro de Apocalipse é um livro muito interessante. E o livro, ele não segue capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Apesar de que 2 e 3, eles sintetizam para nós não o tempo. Por quê? Dentro de um contexto teológico, os capítulos 2 e 3, eles narram a igreja como um determinado tempo na história. Então, eles colocam a igreja de Éfeso como a igreja que perdeu o primeiro amor, porque falou-se isso. Mas a igreja de Éfeso não perdeu o primeiro amor quando João escreveu. Éfeso seria hoje o Vaticano, era a cidade da deusa Diana. Era o centro de toda a adoração da Europa e Ásia. O seu templo de Diana era uma das coisas mais belas que tinha, e a escultura feita por filhas era a coisa mais maravilhosa que tinha daquela deusa. O número de sacerdotisas que se prostituíam ali também era incontável. Aquela deusa era a deusa da terra, que é chamada da deusa mãe. É a mesma. Quando Paulo foi ali para Éfeso, ali as estruturas do mundo espiritual foram abaladas. E Éfeso passou a ser o centro, poderíamos dizer, missionário. Foi a igreja que mais revelação teve a respeito de quem somos nós. Paulo se preocupou em revelar a eles quem somos nós pelo lugar que eles viviam. Então, havia uma necessidade de saber com quem eles estavam lutando. Estremeceu o templo. Conta a história, e isso já é a história que conta, não é a Bíblia, que depois que João saiu de Patmos, ele terminou seus dias em Éfeso, e chegando em Éfeso, orando mais uma vez, todo o templo ruiu. A cidade de Éfeso, ela foi abatida, o centro religioso da terra foi abatido.
por 2 homens de oração. Quando escreve sobre a igreja de Éfeso, dizendo que a igreja do primeiro século não é uma verdade, porque a igreja de Éfeso foi uma igreja disposta a morrer por Jesus. Mas quando você toma as 7 igrejas, eu tenho aqui as 7 igrejas. Aqueles que não suportam doutrina errada, aqueles que são fiéis, mas não têm um pingo de amor, estão aqui. Nós temos aqui aqueles que são permissivos, que aceitam, que aceitam a doutrina de Balaão. Isso significa colocar tropeço na vida dos outros. Aos fiéis, como a igreja de Sardes, a igrejas de Laodiceia, os crentes que não são frios, não são quentes, aqueles que, na verdade, Deus vai vomitar da boca. Interessante que todo mundo aqui acha que Deus está dentro, mas Ele diz aqui que está fora. Quem diz é o Senhor. Você pensa que você é rico, mas você é pobre. Você não tem consciência do que significa estar fora disso aqui, do contexto. E Deus, então, mostra, nesses 2 capítulos, o que é a igreja hoje. Como é essa igreja hoje? Como é que ela vive? O contexto são essas 7 igrejas aqui. Nós temos aqui essas 7 igrejas. Agora precisamos buscar de Deus uma direção. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, é interessante que João diz assim, para nós, quando ele diz assim, depois destas significa aquelas coisas que ele ouviu por uma revelação lá em Patmos. O Senhor mostrou a ele as igrejas. E eis que uma porta abre nos céus. Você sabe o que é isso aqui? Isso chama-se portais eternos. Salmo 24. São portais eternos. Ou vocês não sabem que existem os portais eternos? Abriu a porta as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? É o poderoso, o que entrou pelos portais eternos. Porque na Nova Jerusalém tem portal. A cidade tem portal. E aqui, João, ele foi transferido. No capítulo 2 e 3, ele estava em Patmos. A partir do capítulo 4, ele vai para as regiões celestiais, onde ele passa pelos portais eternos, e ele entra na eternidade. A eternidade é uma outra dimensão. Outra dimensão. A eternidade, você pode olhar para aqui para o passado e ver o passado. Você olha aqui o presente e você olha aqui o futuro. Por isso que há coisas que João fala, eu ouvi no passado, quando na realidade ele viu aquilo que aconteceu. Então nós precisamos entender que há manifestações no livro de Apocalipse que trata de acontecimentos nos céus e acontecimentos na terra. São 2 coisas distintas. Estou lendo o livro de Apocalipse. Não, tem coisas que estão nos céus. Isso aqui, 4, é o que acontece nos céus, é o que ele vê, é o trono, é o Senhor. E como Deus está sentado, é uma visão da glória. É uma visão da glória. O capítulo 5, ele mostra a chegada de Cristo. A chegada de Cristo. Ora, vamos entender a eternidade mais uma vez. João estava no ano 95. Jesus, ele foi assunto aos céus, vamos colocar no ano 30. Então foi no ano 30. João foi arrebatado aos céus. Quando João chega nos céus, no capítulo 5, ele vê quem chegando pelos portais eternos. Quando o ser diz assim, olha, eis aí o leão da tribo de Judá.
ele estava vendo o que aconteceu 65 anos antes. 65 anos antes daquilo que, na verdade, ele estava no Monte das Oliveiras, ele viu Jesus subir. Em Pátimos, ano 95, ele vê Jesus chegar. É assim que a eternidade se move. Não tente pensar no livro do Apocalipse se você não tiver uma dimensão de tempo e eternidade, para que você possa conhecer. E Deus, quando Ele nos trata aqui na terra, Ele trata com tempo. Ele trata com tempo. E aqui é que entra o grande problema. Capítulo 5, é interessante fazer uma retrospectiva rápida, porque a entrada de Cristo nos céus pela segunda vez, capítulo 24 do livro de Salmos fala em duas entradas. Vocês lembram? A primeira entrada, Jesus entra com o quê? Com o seu sangue e justifica-nos no altar de incenso e diante do trono. Por isso que nós somos santificados e justificados. Santificação, preste atenção. Santificação, você paga. Consagração, não. Então, preste atenção quando você for chamado por uma campanha de consagração. O que é consagrado é irremessível, e Deus não cobra aquilo que é consagrado. Você, para ser salvo, você tinha que ser santificado. Aí teve um preço, e esse preço o Senhor Jesus pagou. Então, por que você é salvo? Porque você foi santificado e você foi justificado. A justificativa é essa. Alguém falta o serviço, vai lá o médico dá um atestado. Se o médico for pilantra, você deve ter faltado e ele vai te dar um atestado, mas o crente não faz isso, hein? O crente faz o seguinte, falta o serviço, chega para o chefe e diz, olha, eu faltei. Acabou. Eu perdi 4 anos da minha vida porque eu não disse uma mentira para o médico. Ele disse, você estava doente? Eu falei assim, não. Então como é que você me pede um atestado? Eu poderia dizer que estava doente. E você poderia me dar um atestado. E eu não era crente, já não gostava de mentira. Quanto mais agora. Quanto mais agora. Então, ele nos justifica, ele assina lá o papel e nos justificou de tudo. Aí Paulo escreve e diz assim, porque para aqueles que estão em Cristo não há condenação. Por que não há condenação? Porque você tem um escrito de dívida que foi colocado diante de Deus, dizendo assim, olha, a vida dele é minha, e eu pago o preço pela sua transgressão e pecados. Não há condenação. Na segunda vez, isso nós poderíamos gastar um bom tempo nisso. Na segunda vez, João viu. João viu quando ele, então, toma o livro das mãos de Deus. Preste atenção, que tudo no mundo espiritual é selado, meu irmão. Não pense você que você fez, acabou, ficou por aqui, orou. Tudo é colocado diante de Deus. Não tem essa conversa. Crente ou não crente. Todo mundo vai ter que prestar conta. Muitos confundem o prestar contas para a salvação com o prestar contas de atitude. O crente presta conta de atitude. O não crente, ele presta conta das suas atitudes para a condenação. Nós não. E ali, então, quem poderia tomar e abrir o selo? Um homem. Um homem. Esse homem teria que ser sem pecado e sem mancha. Só que vocês ouvem ali no cântico que diz assim, porque não havia nos céus, na terra, no inferno e nem nas regiões celestiais um ser que pudesse pagar o resgate de um homem. Não tinha. O que Deus tinha que fazer? Só Ele poderia fazer. Ele não poderia também
fazer sem que ele não tomasse uma forma humana. Mas para ter uma forma humana, ele teria que deixar sua divindade. Então ele abre mão da sua divindade, se torna um homem, para que, como homem, ele se tornasse o nosso irmão. Por isso ele diz assim, por isso ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então, porque ele se fez irmão, ele pôde pagar o preço. Pagando o preço, ele pôde, então, nos resgatar do poder que estávamos nas mãos de Satanás. Então, ele seria a única pessoa que poderia abrir os livros e desatar os selos. O livro foi fechado, esperando o tempo, que é o tempo que Deus deu para o homem, que são 6.000 anos. E Jesus, no tempo, que chama-se plenitude do tempo, ele veio, nasceu, morreu e ressuscitou. Quando ele toma o livro das mãos, aí nós vamos ver o que começa a acontecer com a abertura dos selos. E essas aberturas dos selos são coisas que estão acontecendo nos céus. O que está narrando aqui, nas aberturas de selos, são coisas que são narradas quando essas coisas acontecem. Quando vocês abrem o capítulo 6, no versículo 1 e 2, esse versículo 1 e 2, que nós temos aqui, não é? Que é o cavalo branco, em que seu cavaleiro tem um arco e uma coroa. Isso significa, ele tem o poder da guerra, a autoridade, não é? E tem uma coroa que lhe dá a condição de governo da terra. Há alguns fatos muito interessantes sobre o governo. Esse capítulo 1 e 2, ele está inserido no capítulo 9, 25, 27 do livro de Daniel. Se você não quiser acreditar, não há problema algum. Mas você não vai mudar o contexto. Porque aqui está tratando do período que a palavra do Senhor fala no livro de Tessalonicenses 5. E quando eu ouvir falar de paz, 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 haverá repentina destruição. Paulo diz assim, eu vos falei a esse respeito e o tempo que isso ocorrerá. Esse aqui está tratando do acordo de 3 anos e meio de Daniel 7. É 3 anos e meio de Daniel 9, 25 a 27. É o tempo que está no Apocalipse 13. Então, vocês vejam que a questão de tempo é marcado aqui na Bíblia. Assim como há o tempo que o Senhor dá para o diabo. Então, nós temos aqui a paz. É interessante notar que no 3 e 4, vocês vão ver que é um segundo selo aberto e um outro cavalo que surge, que na realidade tira a paz da terra. Depois de 3 anos e meio, a paz é tirada. Depois de 3 anos e meio, a paz é tirada. Mas deixa eu fazer uma volta aqui, para que vocês entendam como se dá esse lance aqui. Essa questão do acordo de paz, ele se dará tão logo a igreja seja arrebatada. A igreja foi arrebatada, acontece. Porque nós não vamos estar aqui na terra. Nós seremos retirados. Antes de sermos retirados da terra, eu tenho plena convicção, eu digo eu, embora Apocalipse 12 me mostre isso, que por isso que nós temos visto a luta na igreja, dificuldade de oração, dificuldade dos dízimos, dificuldade da oferta, dificuldade de responsabilidade, pessoas com lutas interiores porque não entende nada de batalha, pensa que entende, mas não entende. Porque se entendesse, sabia que
Agora, nesse momento, os céus estão negros, porque o diabo sabe o tempo pouco que lhe resta. E quem luta agora para tirá-lo da região celestial, e eu vou dizer isso mais uma vez para que vocês entendam, porque quando ele sair das regiões celestiais, a igreja é arrebatada. Porque vocês sabem que hoje, qualquer pessoa que morre só entra pelas regiões celestiais se ele for selado com o Espírito Santo da promessa. Senão, ele não consegue passar nas regiões celestiais. Como, na trajetória que a Bíblia trata do diabo, ele estava no Éden de Deus, todas as pedras eram a sua cobertura, ele era o sinete da perfeição, então não pense que você está lidando com alguém idiota. Ele é o sinete da perfeição, da formosura. Ele sabe lidar com pensamentos. Ele move qualquer pensamento que não esteja cativo em Cristo. Qualquer pensamento de quem quer que seja, não está cativo em Cristo, você pode saber que Efésios 2 diz: andávamos outrora segundo o príncipe deste mundo, o príncipe que opera nos filhos da desobediência. Então, ele opera, ele conhece, e ele foi lançado junto com Ezequiel 31, ele foi lançado nas regiões celestiais. Não pense que o inferno é lugar do diabo, porque não é, não. O diabo dá uma volta no inferno. Ele vai ao inferno. Ele envia demônios ao inferno. Mas lá não é o lugar do diabo. Para que esse acordo aqui aconteça e nós subamos, é necessário que ele seja enviado à terra. O capítulo 6, ele está intimamente ligado, principalmente, 6, 1 e 2, ao capítulo 13, 1 e 2 em diante. Por que isso? Porque eu disse a vocês que o livro de Apocalipse, ele não anda do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, não é assim. Esse acordo aqui que vai acontecer, vocês estão vendo o Brasil ansioso para sentar nos 10 da ONU? O Brasil não tem ideia do que se chama isso. Lula nem sabe o que significa isso. Pensa que vai ser alguma coisa, vai ser uma desgraça para o Brasil isso. Vai ser uma desgraça para o Brasil. E o Brasil já experimentou isso uma vez. E vai experimentar outra se isso acontecer, sabe por quê? Esses 10, em que peço a Deus que o Brasil não esteja, são os mesmos 10 chifres da besta do livro de Daniel e os mesmos 10 chifres da besta de Apocalipse, que são o governo que surgirá. Sabe qual é o sistema do governo que surgirá deste acordo? Chama-se democracia. Democracia. A democracia dá o direito do cara roubar e ser julgado depois. E quando ele é julgado, já prescreveu, aí ele não é condenado. Isso é direito? Isso não é direito. Por isso que eu sou apaixonado pela vida de Jesus, porque justiça vai reinar. Aí nós vamos nos deleitar, aqueles que têm sede e fome de justiça. As coisas não são assim, mas o sistema democrático, ele vai eleger a besta. O sistema democrático vai fazer como hoje já está acontecendo. E o que Daniel diz, os crentes não serão mais enganados. Já viram a propaganda do governo do Estado? Já viram a propaganda do governo do Estado sobre a questão da homossexualidade? Esse mesmo que enganou a vocês aí, é o mesmo. E que mandou para o Supremo, para que fosse votado o que foi votado e que já está decidido por lei.
Para que vocês entendam que nós não estamos de brincadeira quando falamos aqui. Eu fui o único pastor que eu ouvi, que eu conheci, que eu disse quem seria Collor. Mas o que é um pé de chinelo aqui de Arraial do Cabo? Não é nada, né? Posso não ser nada aqui. Agora, nas regiões celestiais, eu sei o que eu sou. Esse é o problema. E todo mundo vai atrás da democracia. Ninguém consulta o joelho, é o Senhor. Estão aí. A democracia vai eleger a besta. Essa besta, ele é um sistema político. Ele é uma pessoa. Ele é um sistema financeiro. E ele é um sistema moral. Um sistema religioso. Que duas pessoas vão dirigir. A besta do mar e a besta da terra. Os dois vão dirigir. Está aqui. Não existe esse negócio de anticristo na Bíblia, hein? No Novo Testamento. Ou, me perdoe, não no Novo Testamento, não. No livro de Apocalipse. Não existe. Anticristo é o espírito que, desde o século III, o príncipe da Grécia introduziu através de quê? Da religiosidade. Da religião. É o espírito que João escreve nas suas cartas 1, 2 e 3. E aqui, então, essas nações que a Bíblia chama de o mar, quando se refere ao mar, as nações, eles, então, já existe a ONU. A ONU, então, vai determinar 10 cadeiras nos assentos. Dessas 10 cadeiras dos assentos da ONU, nós vamos ter o seguinte: um que vai receber a autoridade dada pelo dragão, capítulo 13 do livro de Apocalipse. Quem é o dragão na Bíblia? É o diabo. Ele é tido como uma serpente lá no Éden, mas aqui já é um dragão. O dragão vai dar autoridade à besta. O negócio parece até ficção científica, mas não é não, meu irmão. Isso vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? No jornal O Globo, eu perdi o recorte. Mas eu vou achar. Digo amém? Isso, eu vou achar porque é importante para vocês. O Globo noticiou o seguinte: a ONU já determinou a pessoa que vai fazer o contato com os alienígenas. E ele diz até uma coisa interessante: não será como os filmes hollywoodianos, que o presidente dos Estados Unidos chega e quer fazer aquele acordo de paz. Acabe com isso. Os Estados Unidos vai receber o dele na hora certa. Os Estados Unidos vai receber o dele na hora certa. Todas as nações da Terra, e eu vou mostrar a vocês que vão. Não vai ter Obama, não vai ter ninguém. Ali, então, essa mulher, que é uma físico, não sei o que é lá, é a mulher que está capacitada para, quando os alienígenas vierem, entrar em contato com eles. Só que ela não sabe que eles falam qualquer língua. Eles só não falam a língua dos anjos. Por isso que você é bobo, não falar em línguas, porque é a única língua que eles não conhecem. Porque quando você fala em português ou qualquer coisa, eles sabem tudo que você ora. Não quer dizer que Deus não te responda, não. Se você tiver em afinidade ou houver incenso. Agora, quando você ora em línguas, eles ficam desesperados, dizendo: você acha que Deus está te ouvindo? Eles dizem assim: essa bobagem que você está falando. Você continue firme, porque só o Espírito sabe. Então eles virão, e essa mulher então vai ser a intérprete. Sabe por quê?
eu disse a vocês no capítulo 12, quem? O diabo vai ser lançado na terra. E quando ele for lançado na terra, capítulo 13 do livro de Apocalipse, ele então vai dar autoridade a esse homem, que tem autoridade como homem, como governador de toda a terra, como sistema de toda a terra. O sistema é o mesmo que Roma usava. Como é que Roma fazia? Quando Roma... Nunca deixou de existir Roma. Ele não governava baseado em questões bélicas, mas dentro do contexto religioso sempre governou. É só estudar a história. Você não precisa acreditar no que eu digo, vai estudar a história, para você ver. Eu estava vendo até um mapa que surgiu no Globo de ontem, de quem eram aquelas terras, era do principado e do bispo fulano de tal. Sempre mandaram no Brasil. Sempre mandaram. É assim que você é. Eles, então, receberão autoridade para governo. E Roma fazia isso. Você poderia ser conquistado, não teria problema, mas duas coisas você tinha que fazer. César e o seu imposto. O imposto era para Roma. E adorar a César. Você poderia ter a religião que você quisesse, mas você tinha que adorar a César. E entregar o seu imposto. Você hoje é dirigido da mesma forma. Seu imposto é entregue a Mamon, você não dá dízimo. Seu imposto está dentro do sistema romano de governo. Você não dá o seu dízimo. E as pessoas estão brincando com essas coisas que são extremamente sérias, que determinam o futuro. E aqui, esses vão receber autoridade. Há duas bestas aqui. Aliás, no livro de Apocalipse são 3 bestas. 3 bestas. Besta da terra, besta do mar e besta do abismo. A besta do mar é a ONU com representante das nações. Das 10 nações vai se levantar um. Esse vai governar a terra. Você já notou que a terra, o Brasil já está tendo algum problema com a questão do custo de vida? Já está sendo alterado. Você acha que isso vai resistir muito tempo? Quem determina as finanças não é o Brasil, não, irmãos. Quem determina as finanças não é o Brasil, não. Existe um grupo de homens que determinam financeiramente o mundo todo. O dólar sobe, o dólar baixa, agora pode subir, agora não pode, e juros. Você pode compreender isso? Por isso que a besta da terra é ele que se levanta para besta da terra, para trazer solução econômica. Aí surge o 666. Agora, no capítulo 17 do livro de Apocalipse, e diz assim: o lugar onde a mulher que está sentada sobre a besta. O que é mulher? É um sistema de governo religioso. A mulher está sobre a besta, sobre esse sistema mundial. No sistema mundial, você pode ter a sua religião. Você pode ter a sua religião. Eu já quis deixar a chave com um hoje, a chave da missão. Mas eu acho que eu vou fazer umas 20 cópias, para deixar aí na mão de alguns aí. A mulher é um sistema religioso que permite você servir a Deus. Você só não pode confrontar as outras religiões. Você só não pode confrontar as outras religiões. Você não pode dizer que a Bíblia condena o homossexualismo. Por isso que eu não me preocupo com a questão da homofobia. Não me preocupo. Porque eles não vão ser ganho para Jesus, se eu dizendo que eu não concordo com isso, eles vão ser ganho para Jesus pelo meu testemunho de vida. É por isso que a igreja tem que ser santa. É por isso. Agora, o que me preocupa é se tornar a Bíblia um livro homofóbico. Aí sim, isso me preocupa.
porque eu não vou poder ler no livro de Romanos, porque eles mudaram a forma de ter o seu relacionamento sexual, inflamando-se em sua sensualidade, homem com homem, mulher com mulher. Aí a Bíblia torna-se um livro homofóbico. E se não puder pregar isso, misericórdia. Eu acho que você tem liberdade para ser contra qualquer coisa. Você pode falar do governador, você pode falar do presidente da República, você pode falar de prefeito, de vereador, você só não pode falar do homossexual. Aliás, do homossexual eu acho que ninguém tem direito a falar. Você só não pode falar da prática do homossexualismo. Mas isso é o sistema que faz. E o sistema da besta da terra fará isso. O sistema da besta da terra fará isso. Ele vai governar, e diz assim o capítulo 17 do livro de Apocalipse: a besta que está assentada. Eu não sei como que as pessoas não são cegas, não. Elas não querem ver. Como muitas pessoas não vão querer escutar o que eu estou falando. A besta que viste que era, não é, mas está para emergir do abismo. Ela era, não é, mas vai surgir. É a mesma. E aquele que habita sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, que não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As sete cabeças que estão lá no livro de Daniel, que estão lá no livro de Apocalipse 12, que Apocalipse 13, que está aqui no Apocalipse 17. As sete cabeças são 7 montes. 7 cabeças são 7 montes. Então, o próprio livro já está revelando o que são as cabeças desta besta, nos quais a mulher está sentada. 7 cabeças, são 7 montes, que a mulher está sentada. E também são 7 reis. Ora, se são 7 montes, onde está essa mulher sentada? Onde está esse sistema? O monte Quirinale, Esquilino, Viminale, Palatino, Capitolino e Aventino e Celle. O João pode falar melhor do que eu, que está interpretando para o italiano. Estamos, se Deus está permitindo, termos acesso. Então, aqueles que estão na Itália vão ouvir em italiano. Quem sabe o Papa não está ouvindo. Então, aqui nós já temos uma definição. Temos uma definição de uma besta, que é a besta da terra. Vocês sabiam que toda transação financeira que ultrapassa um determinado limite não é feita aqui no Brasil? O negócio de finanças, vocês não têm a dimensão do que move. Do que move. Do que move. Sabe por quê? Porque isso é profundamente espiritual. Finanças é algo profundamente espiritual. Eu não espero que você fique com a chave para ver, mas eu espero que você creia. Por isso que um homem que deseja viver em integridade do seu salário, dos seus recursos, sem se corromper, vai pagar preço. Não tem jeito. Mostre-me um que não vai pagar um preço, a não ser o William Colgate, a não ser o dono da Shell, que viveu ali, e temos o que nós vemos hoje com os nossos olhos. Essas duas bestas vão governar religiosa e politicamente o mundo. Há um acordo. E o capítulo 13 do livro de Apocalipse diz o seguinte: essas bestas, é dado a elas
3 anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês. O calendário de Apocalipse e o calendário de Gênesis é o calendário bíblico. O nosso calendário é de 360 dias. São 15 meridianos, 24 meridianos, que existe, que dá um total de 360. O ano comercial não é de 365 dias, não. O irmão Daniel estava me observando que é de 360. Porque o ano bíblico é 360 dias. Então nós aqui começamos a confrontar algumas coisas que serão alterados na terra. Eu vou pular porque para mim continuar a falar isso aqui, vocês já estão com sono. Já estão com sono. E eu preciso chegar aonde eu quero. Embora não esteja dissecando profundamente na medida que deveria ser para deixar vocês com bastante medo. Deixar vocês com bastante medo. Essas duas bestas são chamadas de bestas do mar e da terra, mas tem uma outra besta, chamada de besta do abismo. Besta do abismo. Vocês viram que eu falei do capítulo 13, do capítulo 17. Mas a realidade, todo o contexto, está do capítulo 6 ao capítulo 10. Todo o contexto do livro de Apocalipse. É só questão de você estudar os selos e, por exemplo, trombetas, as trombetas tocam nos céus. E você então vai ter que tomar o tempo. Primeiro, nós já temos 3 anos e meio, correto? Que é dado às duas bestas. 3 anos e meio. E depois você vai olhar no capítulo 11 de Apocalipse, mais 3 anos e meio, que é dado a quem? As duas testemunhas. Quando surgem as duas testemunhas? Elas surgem quando o acordo for quebrado. O acordo de quê? De Daniel 9, 25 a 27. E na metade da semana o acordo será quebrado. Quando o acordo for quebrado, e vocês já viram que o diabo já foi lançado das regiões celestiais para a terra, o acordo foi quebrado. O governo sai de Roma e vai para Jerusalém. O governo sai de Roma e vai para Jerusalém. Jesus disse assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, 9, 25 a 27, no lugar santo. Que lugar santo é esse? No templo. Quem lê, entenda. Aí ele diz assim: os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui está tratando da vinda do dragão para o governo sobre toda a terra. Já não é mais a besta. Daniel 7 fala que a besta teria um período de 42 meses. Aqui fala que seria 42 meses, Apocalipse 13. O governo sai de Roma e vai para Jerusalém. Se há judeu me ouvindo, que me perdoe. Nós tivemos no Instituto do Templo e o diretor disse que eles estão construindo o templo para o Messias. O diretor do Instituto do Templo. Essa semana eu estava vendo um DVD em que o cônsul, o irmão Sebastião, esteve aqui para receber oração e unção
para que ele pudesse estar ministrando em Israel. E ele só foi para Israel para aquilo. E nós vimos eles dizendo que construiriam um templo para guardar o Messias. Mas o livro de Ezequiel, o livro de Zacarias, diz que o templo será construído pelo próprio Messias. E o templo não vai ser aqui, atrás onde eu estou, onde está o antigo templo, não será aí. Aqui será o templo que o acordo de Daniel se fará. Então Israel já tem todo o templo pronto para a construção em 40 dias. O culto vai ser restaurado. No capítulo 11 do livro de Apocalipse, ele é dividido em duas partes. A primeira parte ele trata justamente do acordo. Vocês estão entendendo como as coisas estão em capítulos diferentes e que tratam de uma sequência? Capítulo 11, 1 e 2, se não me engano, fala do acordo de paz que haverá. No acordo de paz que haverá, olha só o que vai acontecer. Os irmãos da chave podem ler o jornal, se o cabo ainda existir. A verdade é essa. O acordo será o seguinte: terras de 1967, conquistadas por Israel, serão devolvidas. As colinas de Golã serão devolvidas. As terras que chamam-se hoje palestinas, não são palestinas, são dos filisteus. E eu quero fazer um estudo aqui dos filisteus para que vocês saibam quem é esse povo da terra hoje. Dos filisteus serão entregues a eles. Jerusalém vai ser dividida. Netanyahu falou uma porção de coisa lá, mas ele não vai mudar o contexto. Vai ser entregue a parte ocidental da cidade para que seja a capital do Estado palestino. Isso tudo será parte de um acordo de paz. O acordo de paz, ele enfatiza claramente Israel. Acabou. E quando eles fizerem isso, então, esse acordo será de 3 anos e meio e quebrado. O culto será restaurado nesses 3 anos e meio. Quando o acordo for quebrado, o diabo, que é o dragão, vai entrar pela porta dourada e vai entrar no templo, como Jesus fala em Mateus 24:15. Como fala Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, como fala Ezequiel 28, os primeiros versículos. Ele vai encerrar o culto. Aí é que começa a perseguição aos judeus. Vocês acham que 1938 a 45 os judeus foram perseguidos? Eles não têm nem ideia do que será agora. Porque não será, ali foi na Polônia e na Alemanha. Eles serão perseguidos em toda a terra. Já são. Eles serão mortos, 2/3 dos judeus serão mortos. E os judeus fugirão para Bosra, que está no capítulo 12 do livro de Apocalipse, capítulo 11 do livro de Apocalipse, no livro de Isaías 34, no livro de Isaías 30, 63, no livro de Ezequiel e vários outros livros a respeito da sua fuga e de como o Senhor virá. Mas quando o acordo for tirado da terra, nós vamos ver o que acontece quando, no capítulo 9 do livro de Apocalipse, eu estou correndo. Eu teria que falar pelo capítulo 11, quem são as 2 testemunhas. Teria que me deter no capítulo 12 para dizer milhares de coisas que estão aqui.
falar no capítulo 13 específico, junto com o capítulo 6, falar da quebra do acordo, falar das coisas. E aqui o capítulo 9, que na realidade começa com a abertura do 7º selo, porque o 7º selo é justamente o final de todas as coisas, que envolve trombetas e daí para frente. Mas trombetas são tocadas nos céus. Agora, voltando ao capítulo 11, vocês notaram que as testemunhas, elas têm as características de Moisés e Elias, pelo que Moisés fez no Egito e pelo que Elias fez em Israel. Quando você pega o capítulo 8 aqui e vê as coisas que acontecem pelo toque da trombeta, você vai entender claramente que não é nada diferente do que aconteceu no Egito. Nada diferente do que aconteceu no Egito. Nada diferente do que Elias determinou sobre Israel. Por isso que as duas testemunhas são importantes. E elas estão aqui, inseridas nesses capítulos. Por quê? Primeiro, quando chega no capítulo 9, na quinta trombeta, a quinta trombeta toca nos céus. O que acontece na terra? Então ela toca nos céus, o que acontece na terra? Eu vi uma estrela caída dos céus na terra. O que fala o capítulo 12? Quem é essa estrela? Essa estrela é Satanás, que arrasta o quê? 1/3 dos seus anjos. Capítulo 31 do livro de Ezequiel. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Deixa eu falar algo aqui rápido para vocês, senão não vai ter tempo. Poço do abismo é um lugar que é chamado de cadeias de demônios. Poço do abismo e inferno. Hades é uma tradução do que eu falei da mitologia grega, que na realidade é um deus, não um lugar. Temos então Sheol ou inferno, poço do abismo e lago de fogo. Nós temos paraíso e Nova Jerusalém e a terra restaurada. Nesses lugares, o inferno é o lugar que todo o homem vai quando morre sem Jesus. Vai para o Sheol. Ele vai. Por que ele vai para o inferno? Aí é que está o problema da prestação de contas. Ele vai para o inferno porque as obras dele, que ele fez, serão julgadas no final de tudo, para que ele receba o justo juízo daquilo que ele fez. Por exemplo, Hitler, até hoje há consequências daquilo que ele fez. Então o que acontece? Enquanto a obra dele durar, ele vai ser julgado. Assim como os crentes ganham uma vida para Jesus, aquela vida começa a ganhar vida. É o melhor juro que tem. Você ganha daquele que você ganhou e daquele que os outros vão ganhando. É o quê? Uma proporção o quê? Geométrica. É isso aí. Então nós seremos julgados assim. O poço do abismo é um lugar onde os demônios que ultrapassam aquilo que Deus lhe dá como permissão para fazer, eles são condenados e lançados ali. Há um exemplo claro, quando Israel foi a Judá, e Deus havia permitido que Israel fosse a Judá, por causa do pecado de Judá. Mas Deus coloca limite para tudo, irmãos. Israel não teve misericórdia de Judá. E Deus disse, pelo profeta ao rei, porque você não teve misericórdia dos seus irmãos, eu vou trazer sobre você juízo. No mundo espiritual, os demônios, eles também são condenados. No livro de
2 Pedro e no livro de Judas diz a mesma coisa, que demônios eles têm um lugar que se chama habitat natural, o lugar da habitação deles. O lugar da habitação deles é onde eles moram. E a Bíblia diz que eles não podem deixar este lugar. Se deixar este lugar, eles não podem tocar na terra. Eles podem andar, mas não tocar. E se alguém for tomado em possessão, esse demônio que toma a pessoa em possessão, ele pode ser lançado para este lugar que é chamado Poço do Abismo. Por que ele pode ser lançado? Ele só pode ser lançado porque ele quebrou um princípio da palavra que se chamava o seu habitat natural. Então ele é lançado para lá. Esses demônios também aguardam, junto com os homens que estão no inferno, o derradeiro lugar que é chamado de Lago de Fogo. Onde é o Lago de Fogo? Aqueles que sabem geografia vão entender, e você também. Existe na Terra um lugar chamado Cinturão de Fogo. Esse lugar é o lugar do Lago de Fogo. Vocês sabem que Jesus, quando ele subiu, ele inaugurou a Nova Jerusalém. Como é que ele inaugurou a Nova Jerusalém? Ele toma os santos que estavam no paraíso e leva para a nova cidade. A cidade tem fundamentos. Então, o Senhor inaugurou a cidade. Assim como o Lago de Fogo será inaugurado pela besta do mar, besta da terra e o falso profeta. Esse Lago de Fogo, ele está sendo edificado, e vocês viram isso, e vocês estão vendo isso. Vocês estão vendo. O que aconteceu no Chile foi um deslocamento de placas. Vocês não têm a dimensão do que significa um deslocamento desse no sistema de rotação e translação da Terra. Vamos lá no livro de Gênesis. Até o ano de 1656, depois de Adão, 1556 depois de Adão. O homem tem 6.000 anos na Terra. Esse negócio de homem de Neandertal, o homem disso, daquilo, isso é só teoria. A Bíblia diz, acabou, fechou aqui. Quem quiser experimentar, espere a revelação do Senhor, para que veja, porque a Bíblia é um livro de fé. No ano 656, então, nesse ano, que foi o ano de vida de Noé, de 600, Noé teve filho aos 500 anos. Quero dizer aos irmãos que estão preocupados em casar, fique tranquilo. Noé, só depois de 500 anos que ele teve filho. Dá a esperança, ainda há esperança. A esperança. E ele ali, então. E a Bíblia começa com o seu calendário aí. No ano de Noé, não é? No ano de Noé, 600 de vida de Noé, que é 1656, depois de Adão, aos 17 do mês segundo, que é Iar, aos 17 desse mês, então, o que aconteceu no livro de Gênesis? Romperam-se os céus e as águas do firmamento desceram. Aí já houve um peso excessivo na terra para que ela também, além do terremoto que existiu, e a pressão, porque também da terra, isso está no estudo da NASA, eu não estou falando blá blá blá, não. Pegue sobre a NASA, e além do mais, eu até trouxe para vocês aqui,
a Arca de Noé encontrada. E foi encontrada. O problema é que a Turquia não permite. Se a Arca de Noé foi encontrada, bote a sua barba de molho, meu irmão. Está aqui, foi encontrada. Os vestígios delas, eles entraram na arca. Além dessa reportagem, tem uma reportagem que foi feita, que nós vemos todo o estudo da arca, e o que a NASA diz, o que aconteceu quando romperam as barreiras. Na terra, ela se abriu com a pressão, onde a água subiu a uma direção, a uma altura de 16 quilômetros. Tal é a pressão, movendo as placas que são tectônicas euroasiáticas com a placa indiana, onde surgiu o quê? Os Himalaias. Na América, da cordilheira rochosa lá do Alasca, a Terra do Fogo. Isso surgiu no ano 1656. 40 dias de chuva, terremoto. A Terra era um continente. Como é que se dá o nome da Pangeia? Era um continente só. Depois do dilúvio, a Terra, então, foi dividida. Vocês podem ver dos 4 rios que fala a Bíblia, você só vê hoje 2. Mas eu creio que um deles temos em Jerusalém, que é o Gion. A terra foi movida, e quando moveu-se a terra desta forma, surgindo ilhas, continentes, nações, aconteceu todas essas coisas, os movimentos da terra foram mudados. O tempo passou a ser de 365, vírgula alguma coisa, que temos os anos bissextos, mais alguma coisa. Aí houve um terremoto no Chile, sem contar com o terremoto que houve em Portugal, em 1756. Talvez tenha sido um dos maiores existentes na história dos terremotos. Cada terremoto ele mexe com a crosta terrestre. Quando aconteceu esse terremoto no Japão agora, a terra, vocês sabem que lá, naquela região, desceu 1,20 m. Eles botaram 1 metro e foi medido. 1,20 m. Desceu a terra. E quando a maré enche, o mar entra naquela região. A terra, ela está se movendo de uma forma assustadora. E por que ali no Japão? Porque aquela região é a região do Lago de Fogo. Região do Lago de Fogo. Porque a região do Poço do Abismo, eu louvo a Deus pelo pastor Zacarias, que antes de que qualquer pessoa me viesse ensinar isso, ele já havia me dito. Ele disse: esse poço está lá, ao sul da ilha de Java. Está lá. É o lugar de prisão, um dos lugares mais terríveis da terra. E ele nunca tinha ouvido falar sobre esses terremotos. Nunca. Eu perguntei ao nosso irmão, que é missionário, sobre como é aquela região em Java. Ele disse: todos são endemoniados. Todos são endemoniados ali. Raro é aquele. Lá é onde eles fazem aqueles autoflagelação. É uma coisa terrível. Esse lugar é chamado de Poço do Abismo. Agora eu quero dizer algo para vocês. Eu não precisaria ler Apocalipse, bastaria eu ler o que aconteceu em 1883, naquele lugar. Eu vou dizer o que eu penso. Eu penso que deve ter havido uma grande rebelião demoníaca no poço. Porque os demônios querem sair de lá. São cadeias. E onde há cadeia, as pessoas querem sair das cadeias.
Aconteceu um incidente em 1883, que foi descrito pela Academia de Ciências da Inglaterra, onde todos os relatos foram mandados para lá a respeito do Krakatoa, que é o lugar do poço. Para vocês terem ideia, quem vai sair desse lugar? Quem vai sair chama-se Apolion. Apolion é o pior demônio que existe. Tem qualificação em... Tem. Jesus disse o seguinte: quando alguém é liberto e não permite o Espírito de Deus habitar na sua vida, o Espírito que saiu traz 7 piores do que ele. Então vocês vejam que a coisa é profundamente séria. Profundamente séria. Mas em 1000, aqui diz assim, foi dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço, subiu a fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, como fumaceira, e saía do poço, escureceu o sol e a lua. Vocês não têm ideia do que vai acontecer. Em 27 de agosto de 1883, a ilha Krakatoa, não é? Entre as ilhas Sumatra e Java, na Indonésia, desapareceu quando o vulcão do mesmo nome, não é? Supostamente extinto, entrou em erupção. O que aconteceu com essa erupção e com esse monte de mais de 2.000 metros de altura? A sucessão de erupções e explosões durou 22 horas. O saldo foi mais de 36.000 mortos. Sua explosão tirou pedras de aproximadamente 27 quilômetros de altitude. O som da sua última explosão foi ouvido a 5 quilômetros, tendo os habitantes ficado surpresos com o estrondo. Numa área de 15 quilômetros, todos os habitantes tiveram seus tímpanos perfurados por essa explosão desse vulcão, no poço do abismo. Para mim foi uma das maiores rebeliões em prisão. Não foi Carandiru, não. Em prisão. Todos os sismógrafos ficaram como loucos. Acredita, que eu disse já para vocês isso, os efeitos atmosféricos da catástrofe, como poeira, cinza, circulando no globo terrestre, causaram estranha transformação na Terra, com a súbita queda de temperatura, transformações no nascer e pôr do sol, por aproximadamente 18 meses, levando anos para voltar ao normal. Isso foi a explosão do Krakatoa. Todas as formas de vida. A cratera do vulcão era monstruosa, aproximadamente 16 quilômetros de diâmetro. E vem dizendo, o efeito dos tsunamis foi sentida no Oceano Índio-Pacífico, ao oeste dos Estados Unidos da América, Canal da Mancha, entre elas destruiu o seu caminho, que levaram blocos de corais até 600 toneladas. Ele alterou todo o sistema da Terra, todo o ecossistema da Terra. Só que nesse lugar, hoje, acredita-se que Anak Krakatoa, que quer dizer o filho do Krakatoa, vai atingir a altura aproximadamente de seu pai, com uma nova grande erupção daquela dimensão e que vai acontecer. Anak Krakatoa é um vulcão extremamente ativo e quase sempre colocado em estado de alerta de nível 2 e pode ocorrer nas próximas 2 semanas. Quando aconteceu isso, em 1886, 18 meses, nuvem sobre a terra, escuridão, moveu-se a questão de temperatura. Isso, e os demônios estavam presos. Só que agora,
quando houver o terremoto, eu sinto muito, eu tinha tanto para falar sobre o terremoto. Tanto para falar sobre o terremoto. Para que isso aconteça, vai acontecer um terremoto, que está no capítulo 6 do livro de Apocalipse, que está no livro de Isaías, capítulo 24, que diz assim. Por isso que quando eu falo para vocês, Arraial não tem jeito, Cabo Frio não tem jeito, essa região não tem jeito, porque a Bíblia diz assim, e assim será, a terra, ela vai cambalear, como bêbado, no seu eixo, ou como uma rede que balança. Diz que ela vai se partir. Por isso que vai ser mudada a geografia da terra mais uma vez. Mais uma vez. Ilhas sumirão. Ilhas vão sumir. Jerusalém será dividida em 3. Aqui será formado um vale chamado Vale de Azel, que vai ser a área santa do Senhor na terra. Eu vou falar ainda sobre o terremoto. Isaías 24, 20. Isaías 24, 20, Apocalipse 16, Apocalipse 8, Apocalipse 1, 13, Zacarias 14, 8, Zacarias 13, 10, Sofonias, Joel 3. Todos eles falam desse terremoto. Só que o que vai acontecer com esse terremoto é que já está no final dos dias, mas isso aqui ainda não é a angústia de Jacó. Aí que os judeus, aí que nós temos que ter pena deles. Porque isso aqui é só o final da grande tribulação. Porque os 75 últimos dias, que fala Daniel capítulo 12, no final, esses são chamados de angústia de Jacó, que o mundo nunca viu as coisas que vão acontecer. Eu fiquei uma noite em angústia, e pensar que muitos irmãos podem ser indiferentes a essas coisas. Esse que vai sair do poço do abismo é chamado Apolion. Ele é a única pessoa, por isso que ele sai antes de terminar a grande tribulação. Ele é a única pessoa que pode matar as 2 testemunhas, a besta do abismo. Igreja, vocês precisam pedir ao Espírito Santo que faça vocês entenderem isso. Nós estamos envolvidos naquilo que Jesus falou no capítulo 24. Casam-se, dão-se em casamentos, compram, fazem festas, fazem isso, fazem aquilo, e ninguém está preocupado. Ninguém vem à reunião de oração. Ninguém busca o Senhor. Cada um busca os seus próprios interesses. É juntando prata sobre prata. Não é pecado juntar prata. Não é pecado você ser rico. O pecado é a prioridade que você dá diante dessas coisas que estão acontecendo agora. Terremoto é algo que não para em toda a terra. Nesse momento está havendo terremotos. Existe um terremoto grande e a ele vem outros tantos que acontecem, como até hoje não parou de ter terremoto no Japão. Sabe o que está acontecendo ali? O lago de fogo está sendo formado para receber a besta do mar, a besta da terra e o falso profeta. E depois receber os homens que na verdade rejeitaram a graça do Senhor. Esse capítulo 9, 24, 20, 24, 20 do livro de Isaías, ele é muito mais detalhista nos fatos que acontecerão. E diz assim que sairão desse poço
os demônios, todos os demônios que foram presos desde a saída do Éden até aquele dia, eles serão soltos na terra, irmãos. Por que as crianças hoje, eu falei nessa manhã sobre crianças, por que as crianças hoje são tratadas para ver filme de desenhos horripilantes? Horripilantes, irmãos. Quando eles veem esses filmes horripilantes é porque o diabo está tratando da mente deles. Estão tratando da mente deles. Eu disse sexta, disse de manhã e vou dizer hoje à noite. Porque eu creio que mais, quem sabe até o pai e a mãe possam estar vendo eu falar isso, não sei quem são as crianças. Crianças de 10, 11 e 12 anos. Isso me fez sentir a responsabilidade dessa palavra. Criança de 10, 11 e 12 anos. Uns 5 estavam cobrindo os dois garotinhos, um garoto e uma garota. E eles estavam abraçados, não era de brincadeirinha, não, era abraçados e de beijos, e abraçados, e ele imprensando a menina na parede. Eu parei com Tânia e dei um grito. Eles se assustaram, mas depois começaram a rir. Eu disse assim: é o tempo. É o tempo. Esse é o tempo. As crianças estão prontas para isso hoje. Os adultos nem se falam. Nós perdemos a sensibilidade de tudo. A Bíblia está aqui. Nós estamos envolvidos. Não é que Deus não gosta de malandro. A verdade é essa. Mas nós não estamos preocupados com as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. Os terremotos, não vou falar outra coisa, terremotos estão aí em todos os lugares, mudando a crosta terrestre, fazendo o lago de fogo, movendo no poço do abismo, onde o Anak Krakatoa será extinto, vai se levantar mais uma vez com uma explosão que a terra toda sentirá e ela vai cambalear. Vai cambalear. Se as tsunamis fizeram o que fizeram com Krakatoa, com esse que é o filho dele, que é um que surgiu no mesmo lugar, com uma boca de 16 quilômetros, vocês imaginam o que não acontecerá com a terra? O problema é que essas coisas são inevitáveis, isso vai acontecer. E a Bíblia diz assim, coisa que mais me impressiona, o livro, se não me engano, de Sofonias: nem sua prata, nem seu ouro são as torres altas, as torres fortes. Os caminhos tortuosos serão endireitados e Deus vai colocar a mão. Não vai ter Obama, não vai ter rainha da Inglaterra. Rainha da Inglaterra, se viver naquele tempo, ela vai andar em desespero como pobre, como miserável. Deus vai fazer isso, vai igualar todo mundo. Quando ele resvalar o pé, como diz lá no livro de Deuteronômio, quando ele resvalar o pé, ele pega todo mundo e bota assim, ó, no mesmo nível. Não há poderoso, não há ninguém. Todos serão tratados. E diz aqui que a coisa é tão terrível que esses demônios que vão sair, aí você vai ver uma questão, não adianta o Ibama, esses negócios todos, não adianta nada disso. Eles vão acabar mesmo com a terra e depois o resto, na grande tribulação, a terra está gemendo, não tem jeito. Hoje é só política, que ninguém vai fazer nada com esse negócio. Ninguém vai fazer nada. É só apertar um pouquinho e começa a sair as coisas. Apertaram aquele presidente que foi presidente da Câmara, ele abriu logo o verbo. Aí já começou a trazer acusação, aí eles abafam, para que ninguém saiba. É assim que é as coisas. Mas vai chegar o tempo que não vai ter jeito. E esses políticos vão ter que prestar conta. Vão ter que prestar conta a Deus das coisas que eles estão votando
das coisas que eles estão enganando, vão ter que prestar contas ao Senhor. Vai ser todo mundo assim. Não há lugar seguro em lugar nenhum nessa terra. Não há posição segura nessa terra. Não há posição segura nessa terra. Só vai ter um povo que nessa terra será salvo. É aqueles que vão morrer pelo testemunho de Jesus. Por isso que eu queria ter tempo para dissecar capítulo por capítulo. Capítulo 7, que é uma das coisas mais maravilhosas que existe, que são aqueles que são separados pelo Senhor, que são judeus. Aí vem os testemunhos de Jeová dizer que são os 144 mil que vão para... Esquece o testemunho de Jeová. Aqui diz que é judeu, não é testemunho de Jeová. 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo. Esses serão tipo dos querubins. Esses serão arrebatados antes da vinda do Senhor. Porque esses é que irão com o Senhor na frente, cantando e entoando o cântico do Cordeiro, que só eles saberão cantar. Quando o Senhor descer em Bosra, nós vamos estar atrás deles. Nós vamos estar atrás deles. Eles vão à frente cantando o cântico de glória. Aquele que é digno, ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome, Senhor? É eles que vão tomar o trono do Senhor e levar o trono para onde quer. Quando o Senhor se estabelecer em Jerusalém, e o seu trono em Jerusalém, quando o Senhor decidir fazer uma visita, um exemplo, vamos supor que Arraial do Cabo subsista a esses transtornos que eu acho muito difícil, e queiram vir, eles vêm à frente, carregando o trono do Senhor e entoando o cântico do Cordeiro. Amados, há um povo salvo, que eles entoarão esse cântico. O cântico chama-se Cântico de Moisés, que é um cântico do livro de Apocalipse. Quem não te louvará, Senhor? Quem não te glorificará? Você só tem uma solução: é nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você pode vir à igreja, você pode ser dizimista, você pode ter compromisso na igreja. Eu estou sendo muito claro para você. Isso não salva ninguém. Por isso que está tão difícil ser crente hoje. São pessoas que precisam nascer. O que é nascido sente a dor do Espírito. Por isso que Paulo diz assim: até hoje eu sinto a dor e o sofrimento dos meus irmãos por causa de Jesus. Se nós não sentimos a dor das crianças que se prostituem dessa forma, do crack, da cocaína, da droga, dos chefes de família que estão envolvidos nisso, e me impressiona o número de chefes de famílias envolvidos nisso. Não são só jovens não, gente. É velho e que não sabe como sair. Nós temos a palavra de vitória. Nós temos a palavra de vitória. Nós temos resposta para esse povo. Você tem resposta para eles. Nós precisamos tomar uma posição. Eu me preocupo. Há outras coisas que nós conversamos hoje, eu, Gil, Daniel, sobre coisas que vocês não têm nem ideia do que está acontecendo.
tem nem ideia do que está acontecendo. Mas não é o temor, isso é pelo Espírito Santo. Eu queria que vocês pedissem a Deus, desvenda os meus olhos para que eu veja a maravilha da tua lei, Senhor Deus. Desvenda os meus olhos. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Lá, é lá. Esse cântico que nós vamos entoar é um cântico dos santos.